Gente, feliz de estar aqui com vocês. Uma alegria para mim poder participar dessa comemoração, primeiro do culto prestado ao Senhor. Faz sentido para a gente estar aqui. Hoje é domingo, o dia que a igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, convencionou de estar juntos para celebrar Jesus no meio da congregação. Há um mover diferente, algo acontece. Não é à toa que Davi fala lá no Salmo 133, né? Falando da unção, comparado a esse momento que a igreja está em união, que o povo caminhava para adorar a Deus juntos, comparado à unção sacerdotal, ao orvalho do Monte Hermon, onde o Senhor ordena vida e bênção para sempre. É algo maravilhoso estar aqui. Então, para mim é muito bom estar sentado ali com a Renata, minha esposa, e adorar a Deus com vocês. Ainda melhor, podendo estar aqui, compartilhar a palavra de Deus, celebrando 9 anos de CBM. Uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja que não só investe em Macaé, não é só apenas uma igreja para a cidade de Macaé, mas tem investido em outras igrejas fora do município de Macaé. Isso é bênção de Deus, é uma igreja em missão. E eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Sou muito grato a Deus também pela amizade do Sávio. Sou grato por ver a família dele, a Camila, a Manuzinha, que é uma figura, né? A botafoguense aí já famosa nas redes. É muito bom caminhar também com os presbíteros daqui, nas conferências, poder recebê-los lá no nosso sítio da igreja, lá em Niterói, e ter essa comunhão. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui, hoje aqui também com uma família querida lá da igreja, que estava passando o final de semana aqui em Macaé, porque tem família aqui em Macaé, o Ed, a Verônica, a Bia, que foi para lá, para a classe. É maravilhoso. E eu quero compartilhar nessa conferência de aniversário, que a gente fala um pouquinho sobre a igreja e a cidade. Eu quero compartilhar com vocês hoje acerca das marcas de uma igreja viva para a cidade, na cidade, mas também para a cidade. Ontem falamos da importância da igreja, a igreja que tem um lugar no centro da missão de Deus. Deus quis fazer a sua missão de se reconciliar com o homem através de Cristo Jesus, usando a igreja. A igreja é a proclamadora dessa mensagem. E por isso devemos levar muito a sério a igreja de Deus, porque Deus leva muito a sério a igreja. Uma frase que me marca é uma pergunta que me marca é como colocamos muitas vezes na periferia da nossa agenda, da nossa vida, aquilo que Deus colocou no centro da sua missão. Então a igreja é muito importante, não só nas suas atividades, mas no movimento de ser igreja aqui e fora daqui. E a igreja só é igreja fora daqui quando eu e você assumimos o papel de sermos igreja de Jesus operante na cidade. Igreja para a cidade, anunciando o evangelho para a cidade, só a igreja. Outras instituições podem fazer ações sociais, outras instituições podem gerar um ambiente de conforto, amistoso, de segurança entre as famílias, como clubes, mas pregar o evangelho só a igreja de Jesus. E por isso precisamos estar inseridos nessa missão, por isso precisamos valorizar essa missão, por isso devemos tirar da periferia da nossa agenda, da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos e trazer para o centro a igreja de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre algumas marcas de uma igreja viva, operante, para que seja de fato uma igreja para a cidade, não apenas uma igreja na cidade, não apenas uma verruga social, mas uma igreja que é bênção para a cidade, que fala daquilo que a cidade precisa ouvir, que testemunha acerca de Jesus para a cidade. E para que isso seja possível, eu queria compartilhar com vocês, primeiro ler com vocês o texto que fica na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler os primeiros 10 versos. Diz assim o primeiro verso da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo,
A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vocês, por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui a Tua palavra viva, eficaz, poderosa. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, continue falando conosco nessa manhã. Como carecemos de ouvir a Tua voz, como queremos ser uma igreja semelhante, Deus, imitadora da igreja em Tessalônica. Como queremos ser a igreja de Jesus. Move nos nossos corações nesse sentido. Por favor, Pai, a despeito de quem prega, das minhas limitações, a despeito de quem ouve, das suas limitações também, dentro da congregação, que o Senhor fale, que o Teu Espírito comunique a verdade ao nosso coração, e que mais do que isso, que possamos viver essa verdade para a Tua glória, para a Tua máxima glória e para a nossa alegria, como filhos e filhas, é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Queridos, é muito bom estar aqui, como eu já disse. Tenho acompanhado o crescimento dessa igreja, vibro com todo esse movimento que vocês fazem já há muitos anos. Estou muito empolgado, muito feliz com o movimento do novo espaço, do terreno que vocês compraram, da obra que irá começar. Tudo isso movimenta a igreja de Jesus, tudo isso nos coloca ainda mais dentro da missão, porque vocês não irão fazer uma obra, nós não fazemos obra como igreja para que fique tudo mais confortável, melhor apenas. Nós fazemos obra para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas tenham oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus, entre pelas portas da igreja, e eu estou muito empolgado, orando e crendo que o Senhor está conduzindo essa igreja, ainda mais quando vocês saem de um bairro, né, que tem o nome do pecado e vão para um bairro chamado Glória, né? Está tudo já dito. Eu lembro quando o Sábio falou que estava em negociação com o dono do terreno, falou: Dodô, a gente vai sair lá do pecado e vai para a glória. Eu falei: meu irmão, você tem alguma dúvida que é de Deus? Sem falar com um conselho, ela falou: a nossa igreja vai dar uma oferta para isso aí acontecer, né? Tem que ir. Então é muito bom, é bom ver que mesmo em meio às lutas da vida, que permeiam não só a história particular de cada um aqui, mas permeiam muitas vezes também a história da igreja, essa igreja continua avançando, crescendo no nome de Jesus. A CBM é uma ilustração colorida dessa realidade, de que a igreja continua avançando, a igreja de Jesus continua avançando há mais de 2000 anos, continua florescendo, e tudo porque Jesus é o dono da igreja, tudo porque essa igreja pertence a Jesus, e eu creio nisso. Louvo a Deus por tudo isso. Eu quero lembrar de algo que me aconteceu num período não tão distante, que aconteceu com todos aqui, né? Foi como igreja de Jesus e como discípulos e discípulas de Jesus, experimentarmos aquele momento tão difícil que foi da pandemia. E lá no início do ano de 2020, em março, eu tinha acabado de voltar de uma conferência dos Estados Unidos, e eu cheguei no Brasil no dia 10 de março. E quando eu cheguei no Brasil, eu estava numa conferência com mais de 5.000 pessoas, ninguém usando máscara, mas já o burburinho acontecendo aí em tudo que é lugar.
no avião, não usamos máscara, estava eu e o outro pastor lá da igreja, o pastor João Marcos. E aí, quando eu chego no Brasil, no dia 11, tinha uma reunião de oração da nossa igreja. E eu fui para a reunião de oração. Quando eu chego na reunião de oração, ninguém queria falar comigo. As pessoas ficavam, sabe, se distanciando, e eu sou relacional, eu gosto do abraço, ainda mais na minha comunidade de fé, as crianças que eu vi crescendo já, as pessoas que eu caso, as pessoas que eu caminho, que eu sento à mesa para compartilhar da vida, e eu querendo abraçar as pessoas, estar junto com as pessoas, o pessoal meio que se desviando de mim. Mas não foi só isso, foi que no domingo seguinte, a igreja se fecha, e como vocês experimentaram aqui, eu também experimentei na minha comunidade de fé lá, nós experimentamos uma mudança muito grande em tudo, e um olhar para um futuro sem saber muito bem o que ia acontecer. Por mais que a gente entenda, ou por mais que a gente creia, que Deus continua governando tudo, é sempre muito difícil. E logo no início isso aconteceu. A nossa igreja tinha acabado de mudar para o local que ocupamos hoje, tínhamos 3 meses apenas de funcionamento, fizemos uma obra enorme, gastamos um dinheiro absurdo ali, o Senhor deu toda essa provisão, graças a Ele, mas quando tudo começava a caminhar, os cultos acontecendo, a igreja recebendo pessoas que iam nos visitar, fecha tudo, e todo mundo achando que seria por 40 dias, por 30, por 60, e aquilo se estendeu, vocês conhecem a história. Mas o que mais me marcou nesses dias foi que eu fui convidado por um pastor querido, um missionário chamado Mário Freitas, a participar de uma mentoria online. Aquilo tudo virou online, né? E eu, toda semana, eu participava de uma mentoria online com grandes pastores, pastores experientes, missionários, pastores de grandes igrejas, pastores com igrejas sendo plantadas e também com uma certa expressão já no país. E ali eu ouvi gente conhecida, gente que eu não conhecia, mas pessoas que me abençoaram. E 3 palavras, 3 mentorias, 3 momentos com esses pastores, com 2 pastores e uma irmã querida, uma missionária, abençoou profundamente o meu coração. A primeira palavra, simples e poderosa, do pastor Jeremias Pereira, que é pastor lá em BH, foi em Romanos 12:12, que logo no início ele mandou: alegrem-se na esperança. Foi a segunda ou terceira mentoria. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu falei, para aí que eu vou perseverar na oração, vou colocar meu coração, os meus temores, se a igreja vai ter dinheiro para pagar as contas ou não, o local alugado, enfim, é nisso que eu vou me lançar. Logo depois eu vi uma palavra do pastor Paulo Júnior, lá do Recife, e ele nos desafiou, naqueles dias, algo que não se acaba, não se esgota, naqueles dias loucos de pandemia, mas se estende por toda a nossa missionalidade, por toda a nosso estado de igreja em missão, a sermos uma igreja sensível, responsável e acolhedora. Uma igreja sensível de fora, responsável pela nossa cidade e acolhedora. E aí eu olhei para isso, conversei com alguns presbíteros e logo em seguida começamos uma campanha de arrecadação de cestas básicas, mas mais do que isso, começamos uma campanha para dentro da igreja, de acolhimento de algumas pessoas que sabíamos estavam em profunda necessidade. E depois eu ouvi a mensagem, uma mentoria da missionária Andréa Vargas, lá da Avalanche, lá do Espírito Santo. E ela falou que a igreja de Cristo ela é capaz de ser a expressão de Deus na terra, que é o Deus Consolador. Uma igreja que é consolada, que encontra consolo em Deus, é capaz de consolar e apresentar o Deus de toda consolação para outros. E eu falei, cara, isso, a gente tem que ir para fora, a gente tem que ir para fora. A Renata, sabe, alguns irmãos que já estiveram lá na nossa igreja, o Ed e a Verônica conhecem o nosso espaço. E eu louvo a Deus, porque eu queria um espaço onde tivesse grama, árvore, e a gente meio que ia se reunir embaixo da árvore, tipo a igreja do Mosca, mas aí Deus botou a gente em lugar onde só tem ferro, cimento, vidro, mas aí eu não tinha percebido assim, o valor daquilo que tem hoje para o meu coração e para a nossa igreja. Toda a lateral direita, olhando do púlpito para a igreja, ela é de vidro. E a gente vê a cidade passando, os carros passando, a gente vê pessoas andando, e a todo momento eu posso, como pregador daquela igreja, como pastor daquela igreja, junto com a liderança, falar, olhem para fora, nós somos igreja para essa cidade. Eu sou um cara pouco original nas coisas, boa parte do meu sermão eu tirei de livros, e se eu ficar citando todo mundo que me ajudou, seria aqui muito cansativo. E um dos nossos um dos livros que nos nortearam é o livro Igreja Simples, e lá
botaram um slogan que eu copiei ele por completo. Ame a cidade. Nós somos uma igreja que ama a Deus, ama ao próximo e serve a cidade. A única coisa que eu acrescentei é que serve a cidade anunciando o Evangelho. E ao tempo todo nós olhamos para fora. E tudo isso que aconteceu na pandemia movimentou meu coração para não olharmos apenas para as demandas da igreja interna, mas olharmos para as demandas que estão passando ao nosso lado, de pessoas que o Senhor está fazendo permitir cruzarem a nossa história, nossos vizinhos, as pessoas com as quais nos relacionamos no comércio, dentro do trabalho, e isso foi uma bênção, uma bênção. E isso aconteceu também aqui. Eu sei que a igreja aqui na pandemia cresceu, olhou para fora, e isso é algo que a gente precisa não só trazer à memória e lembrar de um período que Deus sustentou, e um período que Deus fez com que as coisas acontecessem, mas olhar para frente e nos motivar ainda mais a continuar a ser uma igreja para fora, uma igreja em missão, uma igreja que sim, vai fazer o melhor para termos aqui os instrumentos, uma boa música, uma boa estrutura. Vocês vão construir um local que será lindo, será muito bom, eu tenho certeza disso. As nossas crianças são bem acolhidas, elas são ensinadas, o que o irmão falou aqui é fundamental. Lá elas ouvem o Evangelho, elas não estão sendo apenas entretidas para que os pais fiquem em paz aqui nesse momento de pregação, não, elas estão sendo evangelizadas, ouvindo de Jesus, mas mais do que isso, precisamos olhar para fora, precisamos ser uma igreja em missão, e glória a Deus porque isso acontece aqui, porque ainda estamos, não passou a pandemia, mas ainda estamos num momento muito oportuno. Sempre será um momento muito oportuno de fazer missão. Sempre será um momento muito oportuno de olhar dentro dos olhos das pessoas e dizer: Jesus te ama e morreu na cruz por você, porque você por si só não seria capaz. O mundo está entorpecido pelas drogas, como eu falei ontem à noite, lícitas e ilícitas, pela busca do prazer efêmero, passageiro. As pessoas estão alucinadas, crianças cada vez mais experimentando a crise da ansiedade precocemente, adolescentes lotando as clínicas de psicologia e psiquiatria, algo necessário. A igreja precisa se debruçar sobre esse tema, é necessário buscar ajuda, Deus usa esses profissionais, fazem muitos para a glória de Deus, mas é sintomático também ver o quanto se aumentou o número de pessoas carentes e necessitadas de cuidarem da saúde mental. Jovens desnorteados quanto à sexualidade, à vida profissional, senso de pertencimento, sem perspectiva nenhuma. Então é um momento oportuno para continuarmos a ser igreja, porque pessoas estão adoecendo até mesmo dentro da igreja, a gente sabe disso. Pastores abandonando ministérios, muitos com esgotamento emocional, sem fé, líderes jogando a toalha, gente crente em profunda tristeza, lutando pelo aquele oxigênio finalzinho lá da esperança, entubados no CTI das nossas igrejas. E essa situação nos faz hoje olhar para as Sagradas Escrituras e sim, vermos as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que possui um bom testemunho, tanto para os de dentro como para os de fora. Uma igreja que nos desafia, talvez até nos constranja, mas que também nos aponta o caminho para sermos uma igreja de Jesus, como eles foram no passado e como deveremos ser, ou como devemos ser hoje também. A história nos mostra essa vocação da igreja, o papel importante da igreja ao longo da história. Eu, queridos, confesso, como pastor, eu estava brincando com o Sávio, ele tirou agora 30 dias de férias, falei: Senhor, eu quero um negócio desse, vou falar já com conselho. Confesso que em alguns momentos podemos parecer cansados, sem saber quais serão os próximos passos, mas continuamos certos que Jesus, que o Senhor nos concedeu um grande privilégio de viver esse tempo, para a glória dEle. Esse tempo não é pior ou melhor do que os outros tempos, é o tempo de Deus para as nossas vidas e para a glória dEle. Encare isso com toda a sua certeza, com toda a sua convicção. Temos hoje a grande oportunidade de aprender com a igreja em Tessalônica, que foi gerada no útero do sofrimento. O texto fala de sofrimento. Nasceu no berço da perseguição. Essa igreja era uma igreja perseguida. E mesmo assim floresceu num ambiente de profunda hostilidade.
Talvez você olhe para o cenário da sua casa, do seu trabalho, e fala assim, como ser igreja num lugar como esse? Os nossos irmãos há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, foram igreja em situações e lugares parecidos com o que estamos vivendo. Paulo fala aqui, lembra de maneira tão linda, que antes ele iria para o Oriente, mas Deus manda ele para Macedônia. Deus abriu as portas em Tessalônica, e em 3 semanas apenas uma igreja cresceu, e não apenas cresceu uma igreja saudável, uma igreja do povo. Legal que Paulo aqui não fala a igreja em Tessalônica, não, ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Paulo sabia, ele entendia muito bem a verdade que igreja não é CNPJ, não é placa, não, igreja são pessoas. Um povo alcançado pela obra de Jesus, que o reconhece como seu Salvador e Senhor. Um povo que se reconhece comissionado. Um povo que é impulsionado pela obra do Senhor na sua vida, que lhe capacita a ser instrumento dessa mesma obra na vida de outro. Isso é lindo demais. É muito maravilhoso. Eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência e depois pode compartilhar com os outros irmãos. Você ser instrumento de Deus, sabendo muitas vezes aquilo que você é, na vida de outras pessoas, pessoas que encontraram, ou melhor, foram encontradas por Jesus, porque Deus usou a sua vida. Isso é lindo demais. E ele não se dirigiu também a um grupo de líderes, mas a todos. Essa palavra não é para o sábio, pastor sábio, não é para os presbíteros dessa igreja apenas, essa palavra é para você. Não importa se você está na CBM há 9 anos, ou se você está na CBM há 9 dias, há 9 meses, essa palavra é para você, é para mim, porque somos uma igreja estabelecida em Deus, uma igreja que não tem vida própria por si mesmo, só tem vida em Deus, depende de Deus, está na missão de Deus. Eu quero ver algumas marcas importantes, que vão nos nortear, como eu disse no início, vão também nos constranger em algum momento, mas vão nos motivar, alinhar o nosso coração e o nosso olhar acerca da igreja da qual fazemos parte. Também tem outra coisa que precisa sair do nosso radar, olhar para a igreja e só ver os defeitos da igreja, olha para a sua vida. Tem aquela famosa frase, eu creio que isso deve ter acontecido em algum lugar, não sei onde foi, que uma pessoa falou assim, eu estou procurando uma igreja boa, uma igreja perfeita, uma igreja que eu não vá me decepcionar. Aí a pessoa que ouviu falou assim, quando você encontrar não entra não, porque você vai estragar essa igreja. Então precisamos olhar para a igreja real, como a igreja de Jesus, porque Ele usa pessoas reais, Ele usa aquilo que para muitos seria impossível, Ele usa a minha vida e a sua vida. Então, eu quero destacar algumas marcas nesses minutos que nos restam. E a primeira marca que vemos aqui na igreja em Tessalônica, uma marca de uma igreja saudável, é que esses irmãos tinham uma fé operante. Fé operante. Sai apenas da nossa mente, encharca o nosso coração, mas vai para a vida, alcança pessoas, ganha o chão da vida. A salvação conduz ao serviço. Eu não consigo entender a pessoa que se diz salva e não faz nada para ninguém. Tem alguma coisa errada, essa equação não fecha. Estamos em missão, a fé produz obras, nos tira do lugar de conforto, nos tira do lugar da improdutividade, nos coloca no lugar de sermos operantes, de fazermos algo para alguém. Crer em Jesus nos faz operantes. Tiago diz lá, a fé sem obras é o quê? Morta. O que você tem feito? E é uma obra não no sentido da lei, em que a gente vai fazer para ganhar favorecimento diante de Deus. Eu vou à igreja porque eu quero ser abençoado. Eu faço isso porque eu quero receber tal recompensa. Não. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus. E Ele te ama, você fazendo ou não, mas se existe fé, e você pode medir o seu coração, ninguém aqui está apontando para ninguém, você mesmo, se existe fé real, você precisa servir, você precisa colocar essa fé operando. Significa pensar no Evangelho, ter a mente e a vontade alinhadas com Deus e influenciar o mundo, com gestos pequenos, em coisas ordinárias.
mas fazer tudo para a glória de Deus. Não está escrito lá, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, façamos tudo para a glória de Deus. Vocês sacaram que Paulo, quando fala sobre fazer para a glória de Deus, ele usa duas coisas tão comuns do nosso dia. Todo mundo come, todo mundo bebe. Se devemos fazer isso para a glória de Deus, quanto mais as outras coisas. Segunda marca, um amor que produz um serviço intenso. Não é apenas servir, tem que ser um serviço intenso, algo muito prático. Paulo usa aqui uma palavra chamada kopos, que significa abnegação na ARA, está na revista atualizada. Um trabalho exaustivo, um labor em prol da missão, como igreja de Jesus. O amor que Paulo fala aqui envolve muito trabalho árduo e cansativo. Gente, não é fácil não. Ser igreja não é fácil, mas vale muito a pena. Como vale a pena? Eu confesso que muitas vezes eu olho para a minha vida e sinto falta desse amor operante na igreja. E olha que eu vou à igreja praticamente todos os dias. A Renata, minha esposa, ela briga, Douglas, você tem que tirar as folgas. Eu não estou falando, o cara trabalha, não é nada disso. Eu estou errado, isso me prejudica. Amanhã eu saio, viajo para São Paulo, estava falando com o Sábio, eu falei, cara, eu tenho que começar a negar algumas coisas. Está errado, não é esse tipo de serviço, que muitas vezes fazemos para dar uma melhorada no nosso coração, ou jogamos um pouco para a torcida, não é nada disso. É um amor que de verdade ganha a nossa vida ao ponto de abrirmos mão de coisas importantes para a gente, para servir a outras pessoas, em especial servir a Deus. Isso tem que começar por mim. Temos tido também a tendência de assumir um cristianismo light, menos operoso. E queridos, esse cristianismo light que nos coloca apenas sentados em bancos e ouvindo pessoas e levantando as mãos na hora do louvor, isso é pecado, porque isso é falta de amor. Fomos chamados para servir a igreja, servir a cidade, servir as pessoas que estão cruzando a nossa história, amar o nosso próximo. É tão claro e muitas vezes a gente esquece. Não existe cristianismo light, não existe. Não existe e não vale a pena. Se você está vivendo isso, não vale a pena, isso vai acabar. Isso é apenas um engodo, isso é apenas uma superfície de algo que precisa ser tocado mais profundo. Eu não falo apenas também de comprometimento com as atividades da igreja, mas também com as atividades da igreja. Falo principalmente de um esforço intencional de sermos igreja em missão, de anunciar o evangelho, de falar daquilo que é a razão da nossa esperança, como eu disse ontem, de falar daquilo que ecoa dentro da gente, que mudou a nossa história, que nos fez melhores pais, melhores mães, melhores filhos e filhas, melhores profissionais, homens e mulheres que de fato olham para o outro, entendendo que precisa amar e servir esse outro, porque amam e servem a Deus. Isso requer esforço, trabalho árduo. Não é fácil demonstrar amor, mas é necessário. Se queremos ser uma igreja de Jesus, não apenas na cidade, mas para a cidade, precisamos servir com amor, com intencionalidade. Terceira marca, ter em nosso coração uma esperança que produz paciência. Isso também demanda. É demandante, não é fácil nutrir essa esperança capaz de nos fazer pacientes em meio ao caos, à crise financeira, ao casamento que não está tão bem, à empresa que vai mal e você não sabe se o teu trabalho vai ser mantido ou não. Mas é possível, é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O reverendo Hernando Dias Lopes diz, a igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Falaremos isso na última marca. Mas como igreja, olhando para as dificuldades, nós temos que olhar acima das dificuldades, daquilo que ainda está por vir, daquilo que o Senhor nos garante. Como eu disse ontem à noite, não podemos esquecer das promessas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja. Uma esperança firme. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e ver uma esperança firme, uma esperança que nos faz continuar pregando, servindo, resistindo, mesmo sem ver de forma tão clara, tão rápida, o retorno e o crescimento.
A esperança de alguns missionários que pregaram por meses, anos, e 1, 2, 3 pessoas se converteram apenas em determinados lugares da história. Mas eles continuaram pregando, mesmo que uma pessoa entrasse, 2 pessoas entrassem, porque eles confiavam em Deus. E mesmo não vendo o fruto daquilo que eles semearam, essas pessoas que entraram, 1, 2, 3, foram instrumentos de Deus para que centenas de outras pessoas fossem alcançadas. Porque a nossa esperança não consiste no resultado. A nossa esperança está sobre o Deus que nos garante, o Deus que não erra, o Deus que não muda. Eu amo uma frase de um amigo, de um colega pastor, um amigo querido, que diz: quando eu não entendo o que Deus faz, eu posso acrescentar, ou porque o que Deus não faz. Quando eu não entendo porque Deus não faz agora e faz depois, eu descanso em quem Deus é. Essa esperança precisa ecoar no nosso coração como igreja. Não desista facilmente do chamado de Deus para a sua vida dentro da sua casa. Ore sem cessar. Minha querida irmã, pelos seus filhos, meu querido irmão. Ore pelos seus pais. Eu tenho um pai que não é convertido. Está com 81 anos. Está bem. E toda vez que eu estou com ele, eu peço a Deus uma oportunidade de falar de Jesus para ele. E continuo orando por ele todos os dias. Ore. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Romanos 12, 12, como lembrou o pastor Jeremias. 4ª marca, uma atitude de discípulo, de discípula. Um espírito ensinável, humilde, aprenda. Sabe, tem gente que já está acostumada a ser igreja. Eu sou convertido há 30 anos. E muitas vezes eu escuto algumas coisas em alguns lugares, leio, enfim, participo de conferências e ouço, já vem aquele sentimento: eu já sei que isso não vai dar certo, eu acho que isso não é bem assim. Eu falo: Deus, repreende isso dentro de mim. Me dá um coração ensinável, um espírito ensinável, a olhar e ver que sim, o Senhor continua falando, ensinando. Que sejamos humildes. A igreja de Tessalônica imitou os missionários e o próprio Senhor Jesus, como diz o texto. A palavra usada aqui é mimetai, no grego, que da onde a gente tira a mímica. Descreve alguém que imita outra, particularmente para seguir os seus exemplos, a maneira como age. Como tem faltado essa disposição na igreja de Jesus hoje, de sim, se colocar numa posição humilde e imitar pessoas. Não andamos mais juntos ou nos preocupamos em imitar ninguém. Infelizmente, a nossa maior preocupação hoje tem sido em customizar Jesus. Eu quero Jesus só se for assim ou assado. Usamos muitas vezes uma expressão que eu acho horrível. Tinha até uma propaganda de cimento, eu acho, ou de tubulação, que o cara falava isso. Veja bem. Toda hora que alguém vem nos ensinar, a gente já começa com: veja bem. Não é bem assim. O contexto era outro. Não, queridos, a palavra muitas vezes é clara e a gente entra logo com: veja bem. Não é assim. O contexto era outro. A história cultural ali era outra. Escolhemos muitas vezes aquilo que deve ser imitado. Isso está errado. Fica de acordo com o freguês, isso mesmo. Consumimos Jesus e criamos o nosso Jesus. E não o Jesus das Sagradas Escrituras. Mas a igreja em Tessalônica imitou os missionários, que eram aqueles que foram lá para evangelizá-los. E imitaram o Senhor Jesus. Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele habitou entre nós. Tomou forma de homem e nos deu o exemplo de como deveríamos fazer. Ele impactava pessoas, porque as pessoas não só o ouviam, mas as pessoas o viam. As pessoas precisam nos ouvir e nos ver. Imitando Jesus, ao ponto de um dia, como Paulo falou, possamos dizer a outras pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é ser igreja para a cidade. Não é ter uma banda maneira, um ar-condicionado legal, uma parede preta no fundo. Nós temos tudo isso lá na Plena Oceânica. Mosaico, que era oceânica, agora é Plena Mosaico.
Inclusive o Pablo está com uma camisa linda, como a minha, que é da igreja. Nós temos tudo isso, mas é para além disso. As pessoas não estão... Isso pode até ser atracional, mas isso não constrói a relação que as pessoas precisam construir com Jesus a partir das nossas relações, porque nós testemunhamos. A igreja tem que entender que precisa trabalhar a sua fé a partir do trabalho, se esforçar em amar e ser perseverante na esperança. Em quinto lugar, devemos ser uma igreja proclamadora. Esses irmãos em Tessalônica, eles não só absorveram, eles proclamaram. Eles não foram apenas os receptores, eles foram também os transmissores. E eu fico imaginando, da maneira como o Paulo falou deles, eles não foram apenas transmissores, foram amplificadores, bem altos, gritando aos corações, sabe, em profundo silêncio, pela dor, pela falta de Deus, gritando acerca do Evangelho. A vida e o exemplo da igreja de Tessalônica ecoaram e repercutiram não apenas nas províncias perto da Macedônia e Acaia, como o próprio texto diz, ultrapassaram essas fronteiras. Quem tem ouvido de Jesus a partir da sua vida? Talvez seja uma pergunta muito dura, mas que precisa ser feita. Quem tem ouvido a partir da sua vida acerca de Jesus? Quem tem ouvido de Jesus a partir da nossa igreja? Quando Paulo usa a palavra propagar ou repercutir, depende da versão, ele tira do grego de exetai, que significa uma trombeta. Não é falar ao pé do ouvido, é gritar para que todos ouçam. Quem é Jesus, o que ele fez. É do início dessa palavra, que surgiu o vocábulo moderno eco. Sábios, sábios, sábios. Né? Aquilo vai ganhando e vai se expandindo, vai amplificando a mensagem. A palavra do Senhor ecoou e alcança corações até hoje. Que seja também a partir da minha vida e da sua vida, porque somos igreja. O propósito dos cristãos em Tessalônica foi ser uma espécie de caixa acústica, por meio do qual o Evangelho fosse anunciado. Não só para perto, não só para aqueles que o cercavam, mas para todos. Eu quero viver isso, e sei que vocês querem viver isso também nos próximos 9 anos. Mas para que isso seja uma realidade, nessa igreja, para a cidade, precisamos olhar para o nosso coração e ver o quanto estamos comprometidos com a igreja de Jesus. Melhor, em primeiro, com o Deus da igreja, com a sua igreja, com a missão de Cristo. O quanto somos pessoas ensináveis, o quanto amamos e entendemos que o serviço na obra de Deus, na missão de Deus é custoso, sim, dá trabalho, sim, precisa de empenho, sim, mas é ao mesmo tempo maravilhoso, não é nada melhor. Paulo chega a dizer o resultado, olha só que lindo, acerca dessa igreja. Queria que alguém dissesse isso acerca da igreja da qual eu sou pastor, a Plena Mosaico. O resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, porque vocês estão falando, porque vocês abriram a boca, porque vocês estão ensinando, aprenderam e estão ensinando. Então, já que vocês fazem isso, eu, Paulo, não preciso falar mais nada acerca de Jesus. Sexta marca, um bom testemunho, pois eles mesmos relataram que de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. Uma conversão cheia de evidências. Gente, a nossa vida precisa ser diferente. Não precisa viver uma loucura de legalismo, de olhar apenas para questões superficiais da moralidade, mas precisa ser diferente. Composta de arrependimento e fé. Arrependimento que envolve a nossa razão, envolve a nossa emoção e que envolve a nossa vontade, aquilo como decidimos viver a partir do momento que entendemos que aquilo estava errado, que era pecado, que precisava de mudança. Fé é uma volta para Deus em total confiança em que Ele é. Eu vou deixar de fazer isso mesmo sem saber como é que as coisas vão acontecer, porque está errado. Mas eu confio em Deus e porque eu confio em Deus eu não vou mais proceder dessa maneira. E tem vários exemplos que poderiam entrar aqui.
Os irmãos em Tessalônica demonstraram arrependimento quando viram que estavam em pecado. Eles deixaram tais práticas, eles aprenderam, isso é pecado, isso é errado, vamos fazer diferente. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. Eles viviam debaixo de idolatria, eles largaram a idolatria. Os deuses do paganismo grego e romano que influenciavam aquelas pessoas estavam espalhados por todo lugar. Fazia parte da vida deles. Começaram uma lavoura, oferta para o Deus da terra, da lavoura. Vamos casar, oferta para o Deus do casamento. Isso era comum, fazia parte da vida deles. Se eles fossem plantar uma árvore, construir uma casa, viajar, rapidamente eles iriam a algum santuário para ofertar a um Deus. Os deuses estavam em cada esquina. Como Paulo mesmo viu lá em Atenas, um altar ao Deus desconhecido, Atos 17, os deuses faziam parte daquela realidade. Eles viram que isso estava errado, que deveriam adorar a único Deus, eles mudaram. E vocês acham que era fácil mudar isso? Em relação aos seus pais, aos seus filhos, aos seus amigos de trabalho, em relação à sua comunidade, aos seus parentes? Não, isso era muito ruim para eles. Era uma verdadeira conversão. Como temos vivido a partir do Evangelho nas nossas vidas, do entendimento de que alguma coisa é pecado, isso continua sendo razoável para a gente? Eu sei que é difícil, eu sei que incorremos muitas vezes no mesmo pecado, que é uma luta, que a santificação é um processo, mas como o seu coração está diante disso? Adormecido, cauterizado, anestesiado? Ou isso tem te incomodado porque você quer viver um testemunho de transformação, de mudança, como discípulos e discípulas de Jesus vivem? Como essa igreja experimentou, ao ponto das pessoas olharem e verem, eles mudaram. As pessoas falavam para Paulo, eles mudaram. O que as pessoas têm dito acerca da minha vida e da sua vida? Em último lugar, a 7ª marca, diante de muitas que esse texto poderia nos ofertar, essa igreja ansiava, anelava, desejava pela volta de Jesus. Olha o verso 10, o que diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uma igreja que sabe que é peregrina aqui na terra. Uma igreja que olha pouco para as coisas daqui e olha muito mais para o céu. Sabe que pertence a um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, luto, fome e guerra. E que tem a mensagem que livra pessoas da ira eterna, a ira de Deus. Uma igreja que experimenta algo, ou melhor, que experimentará algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Uma igreja que está nesse mundo, nessa cidade, atingidos pelo pecado, sim, mas que é como sal da terra e luz do mundo, anunciando o Evangelho, aguardando, anelando, desejando o grande dia. Como crentes, por mais que amemos tudo que o Senhor tem nos dado e a maneira como Ele tem nos sustentado, nós devemos olhar para frente e saber que tem algo muito melhor que nos espera. Algo muito melhor. Igreja que anseia, que anela, que deseja o dia de glória, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Dia de glória não porque merecemos, mas porque Jesus morreu na cruz por nós. Dias de glória porque somos a igreja de Jesus, não triunfalista, celebrando pequenas coisas que ganhamos agora, mas uma igreja triunfante, caminhando com Jesus e até Jesus, esperando pelo grande dia. Igreja que entendeu que sim, Jesus nos livrou do dia da condenação, da ira, que também está por vir. E nos faz encontrar e proclamar a verdade da cruz. Se somos igreja hoje, e se temos esperança no que há de vir, temos em Cristo. Que sejamos a igreja de Jesus, aqui em Macaé, lá em Niterói, não apenas para nós mesmos, mas para as cidades que o Senhor nos colocou e nos chama para servi-las.
nos convida a amá-las. E eu costumo dizer lá na igreja que se eu amo alguém, se eu amo algo, eu dou o meu melhor. E o meu melhor é Jesus. O meu melhor é apontar para a cruz. O meu melhor é dizer que a minha vida foi transformada e viver de acordo com essa transformação. Que Deus nos abençoe. Que a igreja aqui presente, que a comunidade batista em Macaé, possa celebrar mais 9, 10, 20, 30 anos, sendo uma igreja para a cidade, amando a Jesus e vivendo as marcas de uma verdadeira igreja, a igreja de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.